falando de leite materno para as mães de UTI. O assunto de hoje é um assunto muito importante, um assunto muito pano de fundo de todo o processo da passagem das mães e dos bebês pelas UTIs neonatais, desde o nascimento até a alta e seguindo provavelmente pela vida inteira. Porque a gente vai falar de um elemento muito importante no cuidado, um elemento muito importante na história dessas mães e nas histórias desses bebês, porque a gente vai estar falando aqui da ocitocina. Então, a ocitocina, temos ouvido coisas maravilhosas a respeito dela, sem nem saber que o nome dela é esse, mas como a figurinha está mostrando, é como se fosse um hormôniozinho que liga o coração, né? Então, liga o coração ao cérebro, o pensamento, a nossa ação ao nosso coração, as nossas emoções. Muito conhecida, muitas vezes, quando se fala dela como o hormônio do amor, né? Então, que qualidade tem esse elemento, que qualidade tem essa liberação que acontece dentro do organismo das pessoas, de uma maneira em geral, como a gente vai ver aqui, mais especificamente das mães e dos bebês. E por que esse hormônio é considerado hoje um hormônio do amor? Então, pode ser que alguém, ao escutar isso, olha, se existe um hormônio chamado ocitocina, e esse hormônio é considerado o hormônio do amor, então será que a ocitocina pode fazer alguém amar alguém? Seria lógico, né? Eu tomo ocitocina, alguém toma ocitocina e as pessoas se apaixonam ou passam a gostar uma das outras por conta da presença da ocitocina. Aí a professora, bem zangada, diz claro que não, porque as coisas não funcionam assim, dessa maneira tão simplificada, tão simplória, né? Então, a gente quer saber por que a ocitocina é chamada assim. Por que a gente chama a ocitocina do hormônio do amor? Por que ela é tão importante para uma mãe que está na UTI? Por que ela é tão importante para o bebê que está na UTI? Então, só nos resta a gente aprender algumas coisas sobre a ocitocina. Então, vamos aprender 10 coisinhas muito fundamentais sobre a ocitocina, sobre a formação dela, sobre a atuação dela, e que vão facilitar extremamente e estão extremamente relacionadas com os estados amorosos das mães, dos bebês, das famílias, da sociedade inteira. Dizem que uma sociedade que produz ocitocina é uma sociedade feliz. Então vamos tentar ver por quê. A primeira coisa é que a ocitocina facilita o parto normal. Durante as descargas do parto normal, é a ocitocina que desce e ajuda a contração do útero, ajuda a descida do bebê e depois ajuda a descida do leite. E ela diminui o sangramento que essa mamãe vai ter logo após o parto. Né? Então é um hormônio produzido pela mãe por aquele estresse abençoado do nascimento de um bebê, que não deixa de ser uma situação estressante, mas não é uma maldade, não é uma situação de um sofrimento negativo. É uma dor, mas que tem um objetivo que supera as possibilidades e que é enfrentado com muita coragem pelas mães e acompanhado com muita clareza pelas equipes de saúde. Então, aquele estresse, aquela amorosidade toda ligada ao nascimento do bebê, aumenta a produção de ocitocina, e essa ocitocina é que faz a mamãe contrair o útero, é que faz esse útero contraído diminuir o tempo de sangramento logo após o parto, e também, de outra maneira, futuramente, essa ocitocina ajuda o leite a descer de dentro do peito. Uma mãe que produz ocitocina,
ela ajuda a descer o leite do peito. Então o leite não fica preso lá dentro da mama, né? Por isso a ocitocina é absolutamente importante para a amamentação. Uma mãe tranquila, uma mãe calma, uma mãe bem acompanhada, uma mãe bem orientada, uma mãe bem conectada, ela com certeza vai estimular a produção de ocitocina dela, um hormônio muito tímido, muito discreto, muito não gosta de muito holofote, então qualquer negatividade, qualquer dificuldade, qualquer pedra no caminho já diminui a sua produção. Por isso que muitas mães acham que o leite está secando porque ela teve um problema, porque o bebê aconteceu tal intercorrência, porque aconteceu isso. Aí ela consegue tirar menos leite, é porque a ocitocina ela deixa de ser liberada em situações de estresse. Ela gosta de situações de tranquilidade, de alegria materna. Por isso, mais uma vez, ela é assim considerada o hormônio do amor. Mas também da mesma maneira, essa ação da ocitocina está ligada à mãe e o filho e o pai, não apenas o filho biológico, mas até os pais adotivos, até uma criança que é adotada pode a ocitocina, a liberação de ocitocina faz com que haja uma maior afetuosidade entre os pais, entre os filhos, né? Então, na verdade, ela é provocada sempre por uma emoção amorosa, por uma emoção afetiva, e ela é produzida mesmo em situações artificiais, como seria a adoção de uma criança, e isso promove apego e favorece vínculos entre pais e filhos, né? Um dado importante em relação à ocitocina, daí chamado hormônio do amor, daí muita curiosidade sobre ela, é que ela está ligada justamente nos prazeres sexuais dos casais, com envolvimento afetivo positivo. Então é ela que é um dos responsáveis pelas percepções amorosas, tanto do pai quanto da mãe, quanto dos elementos do casal, e aí sem discutir as variabilidades das situações, mas durante esses momentos amorosos, afetivos, a atuação da ocitocina se dá gerando as sensações mais agradáveis desses momentos, né? Então a ocitocina também, por conta disso, ela é considerada um hormônio do amor. Ela está presente nos momentos mais assim absolutos, harmônicos, gentis da nossa existência, né? Interessante saber que mesmo em crianças com portadores de esquizofrenia, crianças com portadoras das diversas abordagens do autismo, a presença da ocitocina facilita a interação social, as habilidades sociais desses bebês. E isso também está ligado a um comportamento afetuoso, a um comportamento afetivo. Então você vê a profundidade da atuação desse hormônio, que a gente está falando aqui para uma mãe de UTI, que vai facilitar o aleitamento materno dela. Ela chega a melhorar a sociabilidade de uma criança portadora de autismo nos seus diversos traços, né? Uma característica importante da ocitocina, por ela ser o hormônio do prazer, por ela ser o hormônio do amor, ela diminui no indivíduo que é tratado de forma afetuosa, e ela vai estar presente em todas as situações afetuosas das nossas vidas, diminui dele o desejo da utilização das drogas.
Então, daí a importância do afeto, inclusive nesses casos, nessas situações tão dramáticas das histórias das nossas famílias, que é o uso e o envolvimento com deterioração da personalidade pelo uso de droga. A ocitocina é produzida através do afeto, através do contato, através da amorosidade, e essa ocitocina, ela é tão prazerosa que diminui a necessidade daquela pessoa procurar prazer, tranquilidade e calma com a utilização de drogas. Uma coisa muito importante, e veja que a gente está vivendo dias muito difíceis, é que a liberação de ocitocina também deixa as pessoas mais leves, também deixa as pessoas mais calmas, né? Então o estresse acaba sendo diminuído, e aí é um contrabalanço, tanto o estresse diminui a ocitocina, quanto com menos estresse a ocitocina aumenta. Por isso que a gente diz que sempre quando a gente vai visitar nosso bebê, ou vou pegar esse bebezinho para mamar, a gente tenta ficar tranquilo para poder fazer a nossa ocitocina agir e essa tranquilidade também aumentar a nossa capacidade de ter ocitocina, que é um hormônio absolutamente ligado ao estresse, né? Por conta disso, por estar facilitando menos estresse, a ocitocina induz ao nosso sono. Então, níveis positivos de ocitocina no corpo nos permitem uma noite de sono mais agradável. E por isso, novamente, a gente percebe que durante a noite, não sei se vocês já notaram isso, é quando o seu leite produz mais leite. E muitas vezes a gente acorda com o leite vazando, a ocitocina que permite que o leite vaza. Então isso acontece muito das mães relatarem que quando elas acordaram, o peito delas estava vazando. Então um outro papel da ocitocina circulante do nosso corpo é estar absolutamente vinculado ao nosso sono. Uma noite agitada, uma noite sem dormir, uma noite pensativa, por exemplo, na véspera da alta, ela diminui a nossa carga de ocitocina e a gente pode enfrentar uma dificuldade de amamentação nos primeiros momentos após a alta do bebê, justamente pela tensão que acompanhou esse momento. E é claro, que coisa interessante, a ocitocina promove a generosidade. Ninguém vai ficar mais generoso se tomar uma injeção de ocitocina. Mas o fato de você ser generoso aumenta a quantidade de ocitocina, aumentando o seu relacionamento social, aumentando a sua afetividade e promove a generosidade. Você imagina um mundo feliz, um mundo produtor de ocitocina. Tudo isso não são concepções, não são pensamentos, não são ideias vagas, mas são determinações que já estão estabelecidas pela ciência, estabelecidas pelos aspectos dos estudos mais coerentes, né? E da mesma maneira, por conta disso, é a ocitocina, a minha, a sua, a do seu bebê, a do pai, a do médico de plantão, a do enfermeiro, bem cuidado, bem amado, que sabe amar, que é amado. É esse tipo de ambiente rico em ocitocina favorece e fortalece os nossos relacionamentos afetivos. E eu me refiro a um afeto entre você e um enfermeiro, um porteiro do hospital, um empregado da sua casa ou o seu patrão, ou o seu marido ou o seu filho. Então, os afetos entre as sociedades são favorecidos por esse hormônio que não teria como não ser conhecido como um hormônio do amor. E é claro que a gente deixa claro que a ocitocina não é um remédio que faz brotar amor. Não adianta que algumas gotas de ocitocina não transformam um homem mau num homem bom, um homem sem caráter num homem com caráter, mas não
tenha dúvida que o amor é um remédio que provoca a ocitocina. Então, amar é um remédio porque amar cuida, amar trata, amar cura. E ele está absolutamente ligado porque na presença dele, a ocitocina atua com mais qualidade, com mais força, com mais dosagem pelo corpo inteiro. E aí a gente faz um convite. Vamos ocitocinar? Vamos nos amar, vamos nos querer bem, vamos nos buscar um pouco mais de tranquilidade para as nossas vidas, para as nossas existências, vamos encarar os nossos desafios, as nossas dificuldades como etapas a serem vencidas, não como situações que virão nos derrubar. Vamos guardar a esperança de tudo ficar bem, mesmo que tudo pareça uma coisa muito difícil, a gente continua alimentando essa esperança fantástica, que é uma fábrica de ocitocina, que vai facilitar nosso relacionamento afetivo com a criança, com o filho, com o médico, com a família, com a vida, com nós mesmos, né? Então é um convite aqui para a gente escapar desses momentos de dificuldade e viver cada vez mais com momentos de alegria verdadeira, né? Mesmo diante de um bebê em cuidado, um bebê com cuidado que seja motivador da nossa alegria, porque ele está sendo cuidado, e que isso possa gerar para a gente e para aqueles que vivem em torno da gente muita satisfação e muita felicidade. É o que deseja o grupo de neonatologia da UTI neonatal Nicola Albano.